pouquinho, não, Tá, porque tá. já tava cortando o seu braço. Ok. Porra, então... Olha só. A gente tá os três patetas aqui. Boa noite, eu tentei até instalar, mas tá vendo? Boa noite, cracudos Tem que fazer o... e straight edges dessa vida. Tô aqui com o Jonas e tô com o Hélio. A gente vai falar sobre Noite de Lobos, ou Hold the Dark. Não sei se é lobos ou é lobos? É lobos, né? Lobos é meio escroto. Não, é lobos. Lobos, Não. tá. Eu sempre entro nessa noia socos, sei lá, mas enfim. Rostos. Rostos, filme, produção original Netflix, Nolasco adora quando a gente fala sobre filmes da Netflix. Que é do Jeremy Saulnier, que quem acompanhava a Rã Vermelha já me viu falar sobre um outro filme dele, que é o Green Room. Ou seja, todos Todas vocês... as 4 pessoas que vêm... O João Essa é a Lopes questão, ainda... quem acompanhava a O vermelho. João Lopes ainda tá no canal e comentou no último vídeo. Ah, é? Porra, João Lopes, tamo junto até o final, mano. Recomendou várias paradas, inclusive. Por que ele estava ausente? Por que você está ausente, João Lopes? Fala com a gente. Devia estar trabalhando muito. Mas Com os amigos. com coisas de verdade, Enfim, Noite de Lobos. É de esse Sonier, que é um cara que fez uns filmes de suspense, thrillerzinho, com um pezinho no terror. Esse filme eu acho que é também uma coisa que fica num meandro ali entre uma coisa mais naturalista e uma coisa mais mística. E antes da gente falar qualquer coisa sobre o que a gente pensou, Jonas, eu quero que você sumarize Noite de Lobos. O filme se passa em uma cidade que fica no Alasca. No Ou norte, algo, no norte da América, assim. É a história de... O filme abre com um moleque, uma criança que olha para o Bailey, que olha para um lobo, e aí corta para uma mulher escrevendo uma carta para um cara pedindo para ele caçar esse lobo, porque esse lobo matou o filho dela. E aí o cara chega na cidade, fala com a mulher... E o cara O cara é o... não sei o que, é Core. mas ele é um romancista. Ele é um escritor que aparentemente escreveu um livro sobre como ele caçou um lobo e matou isso, uma história real dele. Então ela escreve justamente porque ela leu o livro dele, que ele caça uma loba e a mata. E, enfim, aí ele chega lá, é um lugar, uma vilazinha no interior, um lugar que tem pouca gente, aí ela conta a história do que aconteceu, pede pra ele não ter piedade do lobo, e aí ele fala, lobos, não sei o que, ele é meio amante de lobos. E... tem uma relação complicada com lobos, no mínimo. Conforme vai avançando a história, descobre-se que... Aí, spoiler, galera. Na verdade, a criança estava all along na casa. No porão, né? No porão. E que Enrolada num plástico. a mulher, ou o marido dela, ou alguém, ou eles dois juntos, mataram a criança num ato meio animalesco mesmo. Ritualístico, E aí completamente rola essa ritualístico. parada do filme, que é assim, esse casal dessa mulher e o cara é um cara que foi pra guerra e aí ele volta e eles dois são meio animalescos, assim, ela quando ele tá passando a noite na casa dela, O principal é o escritor, tá passando a noite na casa da mulher, ela aparece depois de tomar banho nua na frente dele com uma máscara, que é meio uma máscara meio de felino, de lobo, Lobo, contrário de felino. Sim. Mas prossiga. E fica olhando pra ele e aí meio que rola uma coisa meio estranha que ela deita pelada e bota a Faz mão nele no ele pescoço, enforcar rola ela. uma coisa meio... Enfim. E aí o filme tem toda essa conotação ritualística, uma coisa meio animal, primal contra a sociedade moderna. Ele fala muito sobre essa dicotomia entre, né, o homem branco, né, e os nativos americanos, que esse é um vilarejo populado principalmente assim por nativos americanos, e tem esse casal, e aí a polícia começa a interferir porque eles vieram investigar o sumiço e depois acharam o moleque, né? E esse embate clássico, né, entre colonizador e colonizado, invasor e invadido. E o filme tem E esse casal, né, misterioso, que são brancos, eles parecem muito apegados às tradições nativas e aos ritos e à mitologia referente a lobos e o que você tem que fazer, escuridão e espíritos demoníacos e o cacete a quatro. Apesar dele ser branco, o cara, o casal que o filho morreu é o Vernon e a Medora. Medora, exatamente. E aí esse cara é um maluco que abre a cena dele ele na guerra aniquilando pessoas com uma No metralhadora Oriente bizarra. Médio.
E na cena seguinte ele salva uma mulher que tá sendo estuprada, Ele mata matando o um cara. outro Um soldado outro soldado. americano. E aí ele volta da guerra porque ele é ferido em combate. E aí o filme tem um momento de virada que é esse. Quando ele volta de viagem e descobre que o filho morreu, ele aparentemente está muito abalado, mas aí tem um momento em que ele sai, Chacinando, chacinando o policial. Teoricamente ele tá buscando vingança pela mulher, né? E aí ele começa a querer matar o policial porque, não quero que ninguém entre no meu caminho da vingança. Essa é a primeira ideia que você tem, né? Só que depois ele começa a matar qualquer um que aparecesse no meio do caminho dele, assim. Inclusive então... quem ajuda ele. Tem uma coisa muito, como o Jonas falou, primal e selvagem. E ele bota uma máscara de lobo também, uma coisa E é uma meio máscara icônica. rústica. Ornamental de madeira e tal. Que ele pega de um cara que é um caçador. Caçador de índios. Mas eles já tinham essa máscara, sim, né? eles tinham uma outra, né? Que é a mulher. Mas eu acho que tem um pouco exatamente essa coisa feroz, essa personificação do animal, personificação de um animal, né? No caso, primeiro que um dos fatores que eu acho que é interessante é que, como a gente falou, todo mundo no filme, basicamente, a não ser os policiais, todas as pessoas normais que vivem na vila são índios, e aí o escritor é negro. Eles são as duas únicas pessoas brancas totalmente divergentes daquela coisa. O que me levou, assim, enquanto eu estava vendo o filme, a cogitar que talvez fosse até uma questão de, eles foram meio que amaldiçoados, porque no meio... Não amaldiçoados, mas... Porque no meio do filme eles citam que, vocês eram pessoas que você já nasceu assim, parecia que você carregava alguma coisa, seu pai veio tentar tirar essa maldição de você comprando, isso não é um negócio natural. Então eu tive um pouco essa impressão de que, por ele se envolver num ambiente selvagem que não era um ambiente que ele deveria se encontrar, ele acaba sofrendo uma consequência disso, né? Isso foi uma ideia inicial que eu tive. E aí tem toda essa questão deles serem um lobo, inclusive no momento eu acho que até tem um momento do filme que ele fala, não, porque eu encontrei o caçador, né, ele encontra os lobos e os lobos estão comendo a própria cria, e ele fala, isso acontece quando alguma coisa muito unusual, ou um momento de muito estresse escassez está ou estresse, acontecendo. exatamente. E de certa forma, a mulher estava vivendo esse momento quando o marido foi pra guerra, tá ligado? Era uma pessoa que não quer largar pra ela, e ela vai lá e ela consome a própria criança. Eu não sei, eu entendi isso como uma analogia feita e a ponderação que é feita, né? Tem uma mulher lá nesse vilarejo que é tipo uma xamã, assim, anciã, sábia, que ela fala, né? Quando o marido tá caçando, entre aspas, a esposa e vai falar com ela fala, não, o que ela fez foi proteger o filho das trevas. Essa é a maneira que ela achou de preservar o moleque, tipo, que aí na verdade ela tá falando com o escritor, né? Porque o escritor até faz uma... Qual fica preto aqui. Não, uma analogia genial, né? Que é tipo, o cara não vê sentido numa pessoa destruir outra para proteger ela. Mas ele fala, nós, ocidentais, tudo bem que os nativos são ocidentais, mas você entendeu? Também fazemos isso. Se chama quimioterapia e tal. E aí faz uma ponte cientificista com esse vibe mística que te ajuda talvez a entender a lógica por trás. Enfim, o filme vai nessa onda, né? Acho que você também falou um ponto que dá pra gente comentar, que é tipo, a gente não sabe exatamente o que foi feito com o filho, se foi a mãe, se foi o pai. Que o final ele é bem aberto, né? Ele meio que deixa todos aqueles signos e imagética e iconografias e conceitos e deixa você conectar os pontos da maneira que você consegue. O que rola? No final, a polícia, obviamente, é incompetente e o massacrado, né? o policial principal, que é o Donald, junto com o cara principal negro, o escritor, eles decidem caçar por eles a mulher, porque eles falam, se a gente achar a mulher, a gente acha o cara, que é quem eles estão procurando, na verdade é um maluco, porque ele fez a chacina dos policiais. Aí eles, assim, ele tem uma ideia de algo que ela falou e eles recorrem, não sei o que, eles acham uma caverna que é onde ela podia estar, que tem uma fonte de água quente que ela usa para se purificar, né? Que aí tem mais uma simbologia, né, de se purificar enfim, talvez do mundo, não sei.
E aí quando eles chegam lá, tem todo o clímax em que o cara encontra a mulher, né? O casal se encontra depois da questão do filho ter morrido. E parece que eles se entendem ali na maneira primal deles. Por isso que por isso que eu acho uma coisa meio que o Max tá falando. Talvez tenha uma ponte aí que eu não entendi direito, porque a Índia fala, não, ela fez aquilo como se fosse proteger o filho. Mas não, ela estava indo na mesma direção que o pai. Eu não entendi, eu não achei que ela se sentia ameaçada tanto assim pelo pai, no caso, entendeu? Eu acho que ela mas era acho que parte do pai. daquele grupo. Então eu não acho que ela estava defendendo o filho de nada, não. Eu acho que foi uma questão quase que primal mesmo de destruir a própria cria, entendeu? Como acontece com Eu acho que Não, e o assim, enterro, que o pai, ele rouba o corpo do filho do necrotério e enterra. E ele faz um enterro em que ele abre o braço e aí com sangue ele faz uns símbolos num caixão num super caixão de rústico madeira, que até criança ele enterra na neve. Uma E coisa... depois ele E no final eles descrava. estão levando pra outro lugar no que você final não sabe eles que fim leva, desenterram. né? Os pais juntos, o pai com a mulher, com a mãe, desenterram o filho juntos e levam para um outro lugar. Então, assim, isso faz parte do Eu ritual. acho que ela não tava protegendo dele, assim. Não que, tipo, a lógica dela, a qual ela subscreve, seja, tipo, uma coisa, tipo, imune a furos, ou, sei lá, questionamentos. Sim. Mas eu acho que uma coisa mais metafórica, mais, tipo, a corrupção que o mundo submete a uma pessoa, ainda mais uma criança numa idade formativa e tal. Enfim, essa foi a leitura que eu fiz. Mas eu acho que justamente ele é um filme aberto a esse tipo de interpretação. Você falou do Donald, acho que é um personagem importante também. E até de falar a maior referência que eu senti nesse filme é que o Donald ele é um policial branco que está envolvido num relacionamento interracial com uma mulher nativa que está grávida, né? E isso é pincelado também de forma a meio que quase unir essas facções que estão envolvidas nessa trama, né? Isso. Entre a força de polícia branca, o povo nativo, o casal branco, mas que se subscreve aos preceitos nativos. E agora eu acabei de pensar uma coisa, o personagem principal, né, ele é negro e ele é o outsider, né? Porque ele é o cara que vem de outro lugar e que tá analisando essa dinâmica bizarra. Acho que não foi uma coincidência esse antropológica. casting, assim, né? Não, isso É. eu já tinha me tocado. Eu não acho ter sido uma coincidência. Mas, inclusive, o que eu acho E ele que tem problemas de que relacionamento é com a uma filha, tá? isso que eu ia falar, uma das questões que eu acho que é a sacada do filme, que é justamente essa discussão entre relacionamento de pai e filho. Todos Sim. os personagens principais têm Envolve isso. envolve de uma maneira forte o relacionamento que ele tem com a cria. Que eu acho que é quase essa questão naturalista mesmo, de um bicho, E esse... como um bicho vai se comportar perante o seu filho, entendeu? Não é porque Sim. a gente é ser humano que a gente está Uhum. desconectado de certos instintos, por assim dizer, né? Tipo, sim. animais matam seus filhos, mas a gente jamais pode fazer isso porque a gente é ser humano. Eu acho que o que o filme tenta A gente trazer não um é tão pouco é diferente, tipo, a gente é selvagem a gente também. é selvagem, E o mas Mas ao ao mesmo mesmo tempo tempo não é, porque assim, tem o... É o choque entre porque a tem a civilização, crítica, no né, início e a do filme, selvageria. você vê que a mulher tá muito bolada com o marido, a mulher que mata o filho, porque ela fala com o cara, com o Corey, com o escritor, ela comenta com ele, meu marido disse que nunca ia me deixar, mas cadê ele agora? As palavras valem tão pouco assim, e não sei o quê, porque o marido foi pra guerra. E assim, deixou ela com um filho pra criar sozinha num lugar merda, e ela fala, o filho doente. Então, assim, também tem todo... E assim, o outro cara também, o escritor, na hora que ele tá jantando com o policial, comenta a mesma coisa. Tipo, você fala, faria tudo pelo meu filho, mas quando você, no dia a dia, você acaba não fazendo... Porque você, a as alienação palavras... que ele tem da filha é muito menos dramática. Quer dizer, pode ser tão impactante quanto, mas é mais uma coisa, tipo, pais e filhos se afastam, isso acontece muito, e é o que E o ele tá Donald passando, morre, assim. então vai abandonar a filha, o filho. Não, e ainda tem um personagem que a gente não citou, né, que o casal selvagem, assim, você tem um amigo nativo que compactua com esse cara do exército na quest dele de vingança, ou sei lá o que ele tá fazendo, e esse cara perdeu a filha para lobos, né? Isso foi testemunhado, não tem nenhuma treta isso aí. foi testemunhado, isso pra Sim, mim... porque ele fala que eles viram o lobo pegar ela por trás, aponta pro morro, assim. Não, eu achei que ficou... isso eu não sei. Eu achei que ele falou, pegou ela por trás enquanto ela tava sliding. Eu achei que foi tipo uma investigação forense. Eu não sei.
É porque o filme... não pode entendi. ser que não. É, tipo, Também a história mas- da mulher falando, tipo, pro cara, pode ser também um papo dela. eu não entendi. Acho que fica em aberto também. Isso... Porque o cara tinha um complô com esse maluco branco, esse maluco Aham. feral. Aquele índio, ele não É, era... mas Tudo você bem que vê existia uma questão de revolta quanto É, a polícia a tratou sociedade. a exatamente. questão Ele da fala, filha isso que dele. eu ia falar, que tem todo um ótimo momento do filme, assim, em questão até cinematográfica, eu acho foda. É o momento em que esse índio tem a É revolta com os confrontado policiais. pela polícia. E ele vira o filme de ação por primeiro, uns minutos. primeiro assim. ele dá uma surra, tipo, Moral, verbal é. no cara, falando, olha só, vocês não fizeram porra nenhuma, vocês apareceram um dia depois e foram embora, não fizeram merda nenhuma e estão querendo bancar não sei o quê. E eu acho que E meio que o policial branco fala, mas a gente trouxe aqui encanamento e não sei o que lá, e o índio fala, pô, a gente devia agradecer pela mínima condição da gente poder cagar nas nossas próprias casas, não sei o quê. Essa dinâmica colonial clássica. Em seguida, quando você acha que tudo foi resolvido na conversa, o maluco pega a metralhadora do telhado Rambo com uma e sai metralhadora fuzilando sai, todos assim, os policiais. faz uma chacina com os policiais que... Cara... É, a cena que mais chama atenção. E é nesse momento tem isso, assim, eu acho que nesse momento de revolta desse índio com os policiais, claramente, assim, a filha dele realmente morreu pros lobos, porque ele tá... A negligência, né? ele se tá ressentido com a negligência que a polícia teve em relação à filha dele que morreu. E aí depois a esposa dele foi embora, e assim, a outro personagem que teve uma... Ela, pra ele, morreu, inclusive, por dentro, né? Ele fala que ela tá irrecuperável depois desse episódio. Enfim, em questão de simbolismos, em questão de discussão, eu acho que é isso. O filme tenta pincelar muito essa ideia do primal contra o civilização, dos nativos a contra civilização, os né? fora. Civilização com aspas, Sim, óbvio. é. Mas, assim, ele pincela com questões óbvias, tipo essa do questões mais encanamento basais da condição e humana, assim. umas coisas E mais... existe o conceito de cíclico, né? Porque até a própria Índia fala, cara, quando eu era nova eu presenciei o mesmo fato acontecendo. Eles chegaram, eles falam, os lobos chegaram e destruíram a gente. O que não fica nem tão claro quanto é lobo mesmo ou quanto eram próprios colonizadores que chegaram e mataram toda a família dela. Então, porque lobos ele como... ela fala da gripe, e é aquela coisa que... Lobos como signo de quando algo de um predador. Exatamente, e exterminou. Eu acho que até quase fica mais claro que foram os homens brancos. Então, assim. lobos como signo de predador. Signo de alguém. O lobo, nesse caso, não é um animal, né, nesse filme. Isso é interessante, né? Porque uma das primeiras cenas, o principal lá, o escritor, vai caçar o lobo. É uma cena meio intensa, que você vê os lobos comendo a cria. E acabou, você acha que vai ser um filme, tem um lobo que é um monstro, assim. Mas não, eles estão ali com meio que o pretexto sobre o qual você vai ver que, na verdade, que os humanos são os lobos, né? Pode só ser que aí... batido falando desse jeito, mas a gente quase não falou as nossas opiniões, né? Eu gostei do filme. Então, eu ia falar isso agora. Aí eu vou pincelar agora as coisas que eu não gostei do filme. Isso, acho que tudo que a gente discutiu aqui são coisas que eu gostei. Eu não gostei do filme... a parte final Concordo. eu achei O último ato é o pior de ritmo. Porque assim, a gente viu logo que ele tem uma cadência própria, um filme mais lento, com cenas de silêncio prolongado e... Que, assim, quem viu os outros filmes dele Que sabe eu gosto, assim, mas eu gosto, acho exato. bom. Sim, eu concordo. acho que esse é bom. Eu gostei, Só que o principalmente porque a fotografia do filme é muito boa. Nossa, Então, a trilha sonora, tudo. É, Ele é bem construído, ambiente, assim, nevasca. Você curte ver aquilo, porque aquilo tem luz. uma ambientação muito boa, você se sente ali naquele lugar. Me lembrou muito, eu tô tentando falar desde o início do vídeo, Wind River. Que tem uma vibe conceitual parecida Muito e uma parecido. estética parecida, só que é um pouco mais pés no chão, menos místico e mais... Não, realmente, brancos contra nativos e é isso aí. Mas... Que é um bom filme. É um excelente filme. E é isso, eu acho que esse filme é cadenciado, mas um cadenciado bom. Só que no final, eu comecei a perder um pouco o interesse porque eu acho que o clímax ficou um pouco arrastado. Eu acho que o final, eu gostei, a resolução ou não resolução, porque pouco se resolve. Deles, mas do cara eu achei... Não, eu acho singela essa última cena dele, que ele se fode, né? Ele toma flechada. Mas aí a forma como isso acontece, né? Tipo... ele toma a flechada do cara e aí tudo bem, eu acho legal o cara poupar, mas aí aquela coisa, tipo, ele vê os lobos, aí os lobos pouparam ele, você fica... Aí passa um cara do meio do nada, do índio, assim, salva ele. Tem esse problema sempre do, o cara, você sabe que o cara que é o principal não pode morrer. Exatamente. Então o cara tira uma flecha, mata todo mundo morre qualquer coisa, mas o principal ele não pode.
Ele tem cai nesse clichê, né? Que é o que dá uma estragada no filme. Mas, no geral, eu acho que é uma coisa boa, assim. Não tem muita reclamação sobre o filme. E a gente até ficou brincando, né? Porque esse cara, ele é só um escritor que foi chamado pra procurar o lobo. E aí, rapidamente, tipo, a parada sai da jurisdição dele, Vai virou embora, coisa muito mais, cara, tipo, vai pra cá. vai Não. embora. Mas agora, conversando, sim, a gente sim. quase explicitou que, tipo, ele percebeu essa questão da relação paterna-materna com o filho e o cacete a quatro. E ele, sendo uma pessoa alienada da filha, ele fez todo um esforço Ele empatizou. pra tentar achar um closure, né? Uma resolução pra situação que, por uma ironia do destino, como ele quase morreu e foi hospitalizado, foi o que reatou ele com a filha. Eu achei essa última cena então, delicada, eu assim, não né? reclamo. Eu não reclamo dessa última cena, eu reclamo de como chegou nessa última cena. Quando ele sabe? vai até a caverna. Parece que assim. É porque assim, o filme é muito bem pensado, só que só parece que essa parte ficou preguiçosa, assim. Tipo, ele vai tomar flecha, mas aí como é que a gente resolve isso? Acharam ele. Porra. Aí eles estabelecem que os lobos viram, mas não fizeram nada, porque os aí lobos fica- são só figuras quase Os coadjuvantes lobos ali. não são os lobos, cara. Eles Nós não são somos, os predadores. nós somos os lobos. Vai ser um lobo. Mas Então, eu queria falar alguma coisa que eu agora me esqueci exatamente. Mas era alguma coisa... Era sobre ele que a gente tava falando. o principal, ele é um lobo. Então eu vou falando na pele aqui. de cordeiro. Eu vou falando aqui, você tenta lembrar. Uma coisa que eu quero ressaltar é que esse filme tem muito pouco terror. Terror, ou horror, ou suspense. Eu tava pensando nisso. Ele entra mais quando num eu fui drama. mijar depois do filme, eu pensei nisso. Mas a conclusão que eu cheguei foi que ele não é de terror. Entendeu? Tipo, ele tem uma pode veia entrar, ali. ele pode entrar ali, mas é porque ele não é um convencionalzão. Não, ele foge muito, assim. Foge completamente. Mas ele tá quase numa categoria própria nesse sentido, eu diria. O que eu queria falar antes que eu me lembrei, que apesar de... O que eu acho que aconteceu no filme é que vocês estavam falando dessa questão dele... O que ele tá fazendo aqui? Na minha opinião, sinceramente, esse é um dos filmes mais bem resolvidos na questão de... Por que como uma pessoa vai entrar numa situação que ela se fode muito... Se mete de cabeça. Se mete de cabeça num negócio que não acontece nada. Porque... Teoricamente, cara, ele não tá fazendo nada demais. Ele foi resolver um negócio, você não sabe. Parece que a vida dele é totalmente entediante, porque você vê no começo que ele pitou vários quadros e não tem o que fazer. Aí ele vê que tem um assassinato, ele tenta ajudar a polícia, de repente ele tá num tiroteio. Aí ele fala, caraca, as coisas começam a desgringolar de uma maneira que é absolutamente fora do controle dele, tá ligado? E assim, e não é como ele fugir, porque a última cena ele tá tentando ajudar, e o cara tá lá e dá um tiro nele e tudo mais, mas... Eu acho que é totalmente compreensível fugir da cabeça dele que o cara estaria na floresta. Ele é o único cara que sabe a posição do local onde a mulher está. Ele fala, então, eu vou pra lá porque eu sou a pessoa que pode ajudar a resolver esse caso. E aí, chegando lá, ele encontra o cara que dá um tiro nele e a partir daí ele se fudeu. Aí, a partir daí, ele meio que, agora não tem mais o que eu fazer. Mas, até os últimos momentos do filme, eu não acho que tenha sido uma construção social forçada, do tipo... que nem filme de terror, meio que é piada, assim. A gente zoou como piada, tipo, vai pra casa, cara. Mas, assim, eu acho que faz total sentido. Eu acho que todas as situações que estão... Eu acho que o roteiro, assim, a história, ela é bem amarrada, assim. Ela tem início, meio e fim, personagens têm arcos legais e tal. Eu não sei se tem mais alguma coisa específica que vocês queiram pontuar ou se a gente pode ir pros números. Não, pode. Então vamos lá. Então vamos começar pelas atuações e o que a gente acabou de falar, credibilidade das ações dos personagens. Eu acho que é muito minimalista dramaturgicamente, né? Todo mundo... Que é bom. Sim. Todo mundo muito blasé, falando... assim, objetivamente, não tem um sorriso, né? Tipo, geralmente eu falo esse tipo de coisa hiperbolicamente, mas eu acho que se pá não tem talvez na última cena ele sorria quando ele vai contar a história. Ele com certeza sorri na última cena, mas eu acho que tem... Tem sorriso... tem uma risada sarcástica do índio quando o policial fala com ele e tal. Mas porque o filme é muito direto e bom, assim. Acho que ninguém foi tremendamente exigido, mas não tem nenhuma crítica a tecer. Mas mas tem cenas bem fortes, assim, catárticas de emoção. Tipo, quando o pai vai em cima do corpo do filho e cai a lagriminha. E ele beija o cadáver. Eu acho que as atuações são boas, assim. Ele é um cara, tipo, ele parece que ele tem coração de pedra, mas ele tem nuance ali. E também, as ações dos personagens... A gente acabou de falar, fez sentido que o maluco fez e outros caras são ferais. Eu acho que mas é essa questão também, como o filme deixa isso muito aberto, é muito difícil você pontuar quanto isso não seria. Porque, por exemplo, o que eu vou falar... Mas ele tem um universo. Assumindo o universo do filme, né, no caso, assumindo que existe uma coisa mística ou algo assim,
eu até aceito. Mas, na minha opinião, a atuação da mulher e do cara Soldado, são né? muito forçadas no sentido de muito Eles são etéreo, away, entendeu? assim, Tipo, é por aham. isso que o Jonas comentou. Por que toda a fala dela ela tá sussurrando, tá ligado? Ela tá desde o começo. Graças a Deus pela legenda, né? É, porque ela tá falando o filme inteiro sussurrando quando eu acho que às vezes. Não sei, mas às vezes você pode falar, tá bom, é a questão do filme, sim, que não é explicado. Então, como muita coisa não é explicada, é aceito que a atuação seja, tipo, aberta. Então, realmente, não tem muito como reclamar. Mas eu acho que faltou um pouco de empatia minha pelo personagem que mata as pessoas, ou pela mulher até. Eu não consegui não. sentir nada Isso por eles, eu era só concordo. uma coisa. Ah, não, mas eles pra mim eram uma. Assim, eu vendo o filme, eles eram uma. Os dois, assim, são meio que entidades. Na força. É, mas umas vocês podiam. forças. Podia ser um trazido pouco ele mais... pra né? próximo. Acho Ainda mais que eu acho legal que ela. próximo. Eu acho legal que ela some, e aí você fica tipo. Que o cara vai caçar os lobos, o escritor, quando ele volta, Ela sumiu. ela sumiu. E aí ele acha o corpo do filho e ela só vai aparecer no finalzão do filme dentro da caverna. Então assim, ela. Mas ela deixou o corpo do filho pra ele achar. Tem umas coisas que não são muito explicadas. Não, mas ela deixou justamente porque rola toda uma coisa de tipo. Deixou Eles refletem sobre isso, pro marido saber, É. porque ela. Não é que ela queria ser punida, né? Porque quando o marido encontra, eles têm essa coisa primal, mas assim. Ela deixou por um motivo, ela não deixou negligenciando. Só um comentário que eu queria falar rápido antes disso. É que eu acho que talvez existem nuances da cultura indígena e coisas assim que a gente não saiba e que a gente não esteja captando desse certeza. Rolou uma Eu acho que pesquisa várias foda, coisas assim, ali que a gente tá falando aqui ou cogitando, se a gente tivesse um A pouco mais gente de viu conhecimento, aqui a no gente seco, lesse, desencapado, se a gente lesse com um alguma skin no coisa, máximo. já ia Mas... dar Mas enfim, pra esse critério, apesar de eu concordar dessa ressalva do Hélio, realmente esse casal não é tão... Você não compra tanta briga, né? Você até zica eles às vezes. Eu dou um 8 porque no geral eu acho que é top, assim. Não, eu dou um 9 até. Porque eu acho que foi assim, mesmo as atuações que não ficam. Tipo, você fica em dúvida, como eles deixam em aberto, eles justamente fazem eles criam a situação pra você não duvidar disso. eu daria. Eu talvez desse 9. Se não fosse pela atuação dos dois, eu daria um 9. Mas pela atuação dos dois, eu dou um 7.8, 7.7. Justíssimo. Ok. Agora vamos pra um que, assim, essa... Eu não sei nem porque a gente vai discutir, só pra mostrar pra eles. Porra, violência, efeitos especiais. Caralho, eu achei, muito bom, assim. E um filme... Ó, 15% de bateria, tá tranquilo. 10%, vai rolar, 27 vai minutos, rolar. vai rolar. Tipo, tudo prático. Quem acompanha esse canal sabe que eu odeio sangue CG. Odeio. Isso é uma crítica do acho Punisher. feio. No Punisher tem muito CG sangue. Vai Mas tomar Punisher no é cu. outro. Não, só pra Sim. pincelar É da Disney. fazer o contraponto. Mas esse é tudo prático. Tem umas coisas que até eu fico pensando em termos de decupagem que eles fizeram, né? Por exemplo, quando o cara feral toma um tiro no pescoço. Não, essa cena é foda. Fica muito você tempo... teve um corte, não, mas você vê, ele tá intacto e daqui a pouco estoura uma parada aqui com a esguichar sangue, tá ligado? E tem um maluco que toma um tiro que a cara dele vai embora. É muito violento o filme e é tudo muito realista, assim, eu achei, assim, muito... Contradizendo com a história do filme, nessas horas ele traz você pra realidade, nu né? e cru. Até os lobos comendo um filhote, tipo, qual é, mano? O que Cabecinha vocês do fizeram? filhote tá ali voando. Os lobos brigando pela comida, foi meio bizarro isso. Não sei se vocês pegaram a imagem de essa arquivo. especificamente o que eu ia citar isso Ah, quando o você falasse. bebê Não, fake. o ferimento no pescoço é muito bem feito. Porque ainda fica. É um plano que dura, assim. Que ele toma o tiro, cai, fica no chão e assim, lá. não parece ter cortes. E fica Parece lá, ter uma ele coisa tira, nesse bota a sentido. mão e tem uma hora que ele tira e o sangue ainda tá jorrando. E tá tipo. E fica. É muito perfeito, assim, do tipo, tá bombeando sangue. Até tá logo saindo antes, ali. quando a gente esfaqueou o maluco. Não, vários. também. Tem um policial que morre no show também que fica saindo sangue, assim, que é muito bem feito. É bem feito e é esteticamente maneiro, assim. Cara, Aquela coisa do sangue na neve é sempre um contraste maneiro, né? É um 9.9. Também. Eu daria 10, não tenho muito por que reclamar, não. Então eu vou dar um 10.2. Então, Por fim, e essa é uma parte interessante, né? Espero que a bateria aguente. Agora. Sustos, foda-se, e terror psicológico. Vamos conversar sobre o terror psicológico desse filme. É zero susto, só pra deixar claro. Mas, assim, no nível existencial é isso. Tipo, não é um filme, porra... Talvez seja não é um filme tipo, caralho, espíritos vão puxar meu pé de noite. Mas talvez seja, tipo, pra você pensar no seu lugar
nesse mundo, tá ligado? E como os sistemas de poder operam e de que maneira você se relaciona com a sua família e com a sua quadra, sei lá. Em termos de ponderações que você possa fazer, e isso pode suscitar um horror, sim, sinceramente, eu acho que ele é efetivo. Então, assim, no campo psicológico, que eu acho que é um campo muito forte dele, eu acho que ele é exitoso. Mas eu vou entrar num terror psicológico mais óbvio. O filme tem pontos de terror psicológico. Tem um primeiro momento em que o filme as coisas dá uma místicas parada não bizarra, são o que te assustam. que é tipo quando o cara tá na cama e ele no sofá e ele olha e aparece a mulher com a máscara e fica olhando pra ele. Depois que ela sussurrou umas coisas E tem alguns pontos contra essa cena, mas tudo bem. E até depois o marido, o Vernon, o marido dela também, que bota a máscara e aí parece que vira uma força quando você bota a máscara, que você tira a humanidade da pessoa ali. Tem uns momentos de terror psicológico, mas são poucos e é mais um terror, o terror psicológico seria isso que você falou. Real life Não, fears. o que eu acho é que no campo psicológico ele pode ser muito interessante. Agora, no quesito terror, eu acho que ele não suscita absolutamente nada. Porque não, você não fica com medo. o fato da própria misticidade do filme quebra isso. No momento que você... Porque tem filmes que você não entende o que está acontecendo, mas você sente medo. Esse filme, você entende, mas você não sente medo. Eu acho que é tipo um oposto. Então, apesar de eu não consigo muito decifrar o que está acontecendo e eu vou tentando entender através de relacionamento. Então, por exemplo, eu poderia sentir muito medo na situação do escritor. Eu tô num lugar ali que, tem um cara que pode matar. Mas como esses personagens não são muito trazidos pra gente, como esses personagens são etéreos, são assim, você cria essa distância que eu não consigo me ligar ao terror do personagem, não consigo me ligar numa posição que eu estaria... Então eu não consegui ver, eu gostei do filme, achei o filme melhor, mas eu não consegui ver tensão ou horror. Não teve. Tem cenas, por exemplo, tem cenas de assassino que eu fico tenso. Falo, cara, alguém vai morrer. Esse filme, em momento nenhum, eu consegui me sentir tenso. Tudo bem que assistindo com o pessoal é um pouco mais tranquilo, você. Mas mesmo assim, isso não foi uma coisa que suscitou em mim. Então. Eu boto fé. Eu só vou puxar um pouco a sardinha por fazer essa extrapolação, que pode ser uma forçação de barra de horror, esquecendo a linguagem do horror e pensando, tipo, nas implicações narrativas do que está sendo apresentado ali. Mas ele não... Se você é um horror buff, não sei o que, eu quero ver todos os filmes de medo, não sei o que, esse não é um filme. Ele é um filme um pouco mais... Eu não quero falar isso com pompa, eu só digo cerebral no termo de um filme que estimula você a pensar. Eu diria que é uma vibe meio Morra, Monstro, Morra, nesse sentido. Mas o Morra, Monstro, Morra tem mais linguagem. Sim, é mais terror. Que é um filme que eu acho genial. Mas entra numa vibe mais, tipo, de pensar, refletir, menos de... A gente, no Morra, Monstro, Morra, a gente se perguntou até muito tarde se ia ter uma porra bizarra. É aquela questão, depois que o filme acabou, você refletir sobre esse filme... Talvez você consiga se assustar uma outra coisa ou outra, mas durante o filme esses sentimentos não são suscitados. Esse é o meu ponto. Eu não vou dar uma nota, então, porque eu não quero dar uma nota ruim. Eu vou dar uma nota ruim pra esse quesito, mas isso não é um demérito do filme. Isso não, porque, exatamente, isso não foi algo que o filme se propôs a fazer e errou. Ele não se propôs. Não é um filme de terror, de horror que... Convencional. Que é pra você sentir medo ou tomar susto. É mais uma vibe de reflexão e... Enfim... Simbologia. Então fala o que você tem que falar. Eu daria um 0.13. 0.13. Eu daria 0 porque não é o intuito. Assim, ele não quer fazer isso. Ok. Eu dou 0.13 só por o carinho que eu tenho. Ainda bem que as nossas recomendações não são uma média aritmética dos critérios, senão isso ia ser horripilante. Esse filme ia descer muito. Eu ia ficar meio um 5, assim, né? Mas enfim, eu gostei, recomendo ver, assim, se você tiver paciência. Se quiser ver... Nego se fuzilando. Se quiser ver nego fuzilando, eu te mando o timestamp. Tem uns 6 minutos de fuzil, assim. E é muito bem feito. Mas acho um belo filme e de repente a gente vê uma coisa mais tradicional agora pra frente. Não sei porque o nego tá falando em falar do Gaspar Noé. A gente vai descobrir se esse filme é de terror ou não e decidir se a gente grava. Aqui no Rio, né? Não, rolou uma sessão hoje em Niterói com ele. E rolou ontem também uma pré-estreia. Que ele tava na festa. Então, quando tiver publicado, vocês vão ter perdido, mas Reserva Cultural Niterói, anteontem, se liguem. Isso porque o nosso vídeo é global, né? Pra todo mundo do mundo inteiro. Exatamente. Em Rio, Brasil. Dá tchau. Valeu.